Tá funcionando? Tá funcionando? Alô? Aquilo ali significa que tá funcionando? Sempre tenho medo porque eu agora tô num sistema novo aqui em que eu tô colocando o notebook num lugar onde eu não posso ver ele. E aí eu não vejo se está funcionando ou não. Tô botando o notebook embaixo da mesa, porque em cima da minha mesa o computador do trabalho está ocupando todo o espaço. É assim que a quarentena. É isso que acontece na quarentena. O seu quarto, o seu velho lugar em que você tirava um cochilo, que você tirava um sono. Sabe o que eu tenho? Eu tenho inveja de gente que tira cochilo. Tenho muita inveja de gente que tira cochilo. Porque eu já tirei. Eu já tive uma vez, algumas vezes na minha vida, em que eu experimentei essa iguaria que é o cochilo. E cara, o cochilo, ele é muito, mas muito melhor do que dormir de fato. O cochilo, você, eu não sei, todas as vezes eu dormi de uma maneira que era profunda, mas parecia superficial, sabe? E aí eu não sei, eu dormia melhor quando eu cochilava. Eu queria tirar cochilos de 7 horas, é isso que eu queria conseguir fazer. Cochilos que durassem 7 horas. É isso que eu queria fazer ao invés de dormir. Mas eu não consigo. E tem gente que tira cochilo, cara. Eu queria muito que meu corpo fosse. Eu queria que tivesse pelo. Podia ter um remédio, né? Um remédio Cochilex. Cochilex. Porque, tipo, tem uns remédios que faz você dormir, mas não é isso que eu quero. Você pode tomar uns Dramin. Você pode tomar Dramin e dormir um pouquinho. Você pode tomar Dramin e dormir pra sempre. É meio complicado a dosagem. Mas não é isso que é o cochilo, sacou? Talvez o estado de coma seja o cochilo perfeito. Você não sente que tá dormindo. Quando você acorda, às vezes você. Eu nunca vi alguém acordando de um coma e falando assim: ai, puta merda, minha coluna, caralho. Ah. As pessoas sempre acordam tipo: ai, oi, onde é que eu tô? Ai, tá tudo bem? Ai. Nossa, 7 anos? Nem senti isso, meu Deus do céu, perdi 7 anos da minha vida. As pessoas sempre acordam meio ok. Eu nunca vi alguém acordando de um coma falando, meu Deus do céu, sonhei com a ex de novo, puta que pariu. Não, as pessoas sempre acordam tipo, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Você tava em coma. Aí tem que. Aí, aí o cara que tava em coma fica assim, nossa, agora eu vou ter que fingir que eu senti falta das pessoas da minha família nesse coma. Porque você não pode acordar do coma e falar assim, poxa, eu nem tava aí, nem, não tava nem aí pra isso. Vocês estavam preocupados aí, estavam sentados aí do lado? Eu não tava nem lembrando de vocês, eu tava super ok aqui. Aí você tem que falar, meu Deus, minha família? Eu perdi o contato com a minha família esse tempo todo. Durou uma eternidade pra mim. Nossa, esse tempo em que na verdade eu nem tinha consciência do tempo durou uma eternidade pra mim. Às vezes vocês falavam aqui do lado e vocês entravam nos meus sonhos. Tá, você vinha aqui e falava: Oi, oi, Roger. Você tá me ouvindo? E eu até que tava ouvindo. Eu tava num soninho bom. Tava bom aqui. Talvez seja esse o lance. Mas pelo amor de Deus, eu não tô incentivando ninguém a tentar entrar num coma. Eu tô incentivando você a que não consegue cochilar ficar comigo nessa aventura. Essa aventura de viver a vida sem ter o prazer de tirar um cochilo. Se eu deito na cama, eu não tiro um cochilo. Mesmo se eu tentar tirar um cochilo, eu posso fechar o olho, em 3 minutos eu tô vendo Friends. O que é o completo oposto de um cochilo. Um cochilo pode ser muito legal, um cochilo bom, e aí você fala, vou tirar um cochilo. E aí você tá vendo uma das piores sitcoms já feitas na vida, que é Friends. Mas ela é o mais próximo do cochilo possível que você pode ter, porque sua cabeça não trabalha muito, você não tem que acompanhar de verdade a história. O meu ver Friends às vezes é tirar um cochilo. Por isso que antes de dormir, o cochilo ele tem um perigo, né? Que o cochilo é a porta de entrada para roncos mais fortes. O cochilo, às vezes você vai tirar um cochilo, às vezes você acorda às 5 da manhã e fala, puta que pariu, agora eu não vou conseguir tirar outro cochilo para dormir direito. Agora eu vou ter que ficar acordado aí para sempre. Esse cochilo, eu perdi, eu tenho que admitir aqui, eu perdi as estribeiras com esse cochilo. Eu achei que ia começar só com um soninho,
mas quando eu vi, aí tem aqueles documentários no Fantástico com voz de pato, luz de contra, só a sombra, o contorno na silhueta. Eu fui tirar um cochilo e perdi um dia de trabalho inteiro. Foi uma merda. Me falaram, coloca o despertador, mas eu falei, não preciso colocar o despertador, é só um cochilo. É só um cochilo. Colocar um despertador. Será que alguém entrou em coma e tipo, meio que sabia que ia entrar em coma? Porque, sei lá, bebeu pra caralho, bebeu muito. E depois entrou em coma alcoólico. Nossa, que mórbido. Não são nem 11 da manhã, Robert. Pelo amor de Deus, é isso que você tá querendo passar pro seu público? Seu público que te tanto ama? O bom do Spotify é que ninguém sabe quantas visualizações tem isso aqui. Os meus vídeos no YouTube são tristes. Eles tinham 100 mil visualizações cada um. Hoje em dia tem 100, às vezes. É triste, as pessoas entram lá e falam, nossa, realmente o ostracismo de Robert Kiefer. Aqui eu posso falar que, então, gente, tem 10 mil pessoas assistindo isso aqui. Sério, tem 10 mil pessoas ouvindo. Eu nem sei que você tá ouvindo porque você some no meio de tanta multidão. Isso aqui parece uma manifestação pró-Lula, isso aqui. Não pró-Bolsonaro, porque ninguém ainda me deu uma facada. É por isso que eu mantenho a distância de vocês. Às vezes vocês são tipo uma manifestação pró-Bolsonaro, mas por isso que eu fico atrás das telas, por isso que eu não vou pro meio do povo, porque vai saber, né? Sou mais esperto que o Bolsonaro. Não só por isso, mas também por isso. Você aí já levou uma facada na sua vida? Deixa eu dar um gole aqui do meu Monster. Você já levou uma facada na sua vida? Não só isso. Você já levou uma facada na sua vida com todo mundo em volta de você falando, eu vou te dar uma facada, hein? Eu vou te dar uma facada. Eu vou te dar uma facada, hein? A gente já falou disso aqui no podcast, né? No último podcast a gente falou isso. É porque o fato do... Tipo assim, se você não levou uma facada na sua vida e não tem pessoas falando em volta de você, eu vou te dar uma facada, eu vou te dar uma facada. Você é muito mais esperto que o Bolsonaro, porque quando as pessoas falam, eu vou te dar uma facada, você fala assim, eu acho que eu não vou ficar no meio das pessoas. Eu sou muito mais esperto que ele, nunca levei uma facada. Fico atrás aqui no meu podcast, atrás do meu microfone, falando com o povo, falando com milhares e milhares de pessoas desse jeito. Mas será que alguém já entrou, tipo assim, tava lá na maca do hospital? Aí começou. Minha família, tipo, o que é isso? Aí vai pegar o celular, acordar da soneca. Puta merda, ele vai perder esse compromisso. Ele não vai conseguir comparecer esse compromisso porque ele entrou em coma. Enfim. É isso aí, galera. Eu tô fazendo esse podcast hoje com muita vontade de fazer número 1 no banheiro. E eu digo número 1 é o cocô, porque ele é muito melhor que fazer xixi, então pra mim é número 1. Isso é uma piada de alguém? Tenho a impressão que isso já saiu da boca de alguém e que eu ouvi. Que eu tô fazendo uma kryptonígia aqui. Eu faço kryptonígias demais, cara. Então eu sempre que eu acho que eu tô fazendo alguma kryptonígia, eu vou lá e aviso, eu acho que isso não é meu. Vocês têm isso também? Às vezes eu faço uma piada, às vezes eu penso uma piada, se eu penso, eu acho que alguém poderia fazer isso, ou se eu penso, alguém já fez isso, eu não faço, porque não é essa a minha função no mundo. Minha função no mundo é fazer coisas novas que você não vê por aí, que você não vê aí em volta. Vocês têm isso? Claro que não, porque vocês não fingem que trabalham com isso tão bem igual eu finjo que trabalho tão bem com isso. Fico aqui nesse fingimento, eu fico assim, pô, eu tô ganhando a vida, tô vivendo a vida, mas não é com isso aqui. Isso aqui é um universo paralelo na minha vida, em que eu ajo como um bandido aqui fora, fazendo comédia, fazendo podcasts, e as pessoas, nossa, olha lá, é tipo a minha identidade secreta, sabe? De dia ele é um editor de vídeos de propagandas que ninguém vê. À noite, ele faz um podcast de comédia e faz as pessoas darem gargalhadas à noite, acordando quem tá em volta. Ah, meu Deus, ele atacou de novo. Você acordou o seu vô porque você deu uma risada de uma coisinha que eu falei aqui. Ah, merda, agora esse vô vai ficar falando o tempo todo sobre como que o PT acabou com o país. E aí agora você tem que aguentar isso. Esse é meu superpoder, fazer você se irritar cada vez mais com as coisas que acontecem em volta. É assim que eu trabalho à noite, e com noite eu quero dizer 11 da manhã, porque ontem eu tirei um cochilo que me tirou as estribeiras do que é dia, do que é noite. Não sei mais nada do que tá acontecendo. Então eu tô vendo se vai funcionar esse jeito de gravar podcast, se vai ficar melhor, se eu ficar com muita vontade de ir no banheiro. Existe uma coisa que é assim, sempre que você for tomar uma grande decisão na sua vida, tenta entrar em jejum antes,
porque o seu corpo tende a, pelo processo de evolução, ele tende... Tá ligado o microfone? Tá ligado. O seu corpo, ele tende a ficar... Vocês verem que eu deixo até a parte que eu vejo se o microfone tá ligado. Porque aqui, mano, sai do meu microfone e vai direto pra sua cabeça. Aqui não tem edição. Eu não tenho medo da verdade. Na verdade, eu tenho muito medo de quando eu tô conversando com alguém. Sabe quando você tá conversando com alguém e parece, você tem a sensação de que a sua boca mexeu e falou alguma coisa, só que você não lembra o que é? Às vezes você tá parado, vocês estão vendo todo mundo na televisão, e depois de uns 2 minutos de silêncio seu, você fala assim, cara, eu acho que eu falei alguma coisa. E aí você fica meio preocupado, porque tá todo mundo em silêncio. Tipo, será que eu falei alguma coisa que deixou todo mundo em silêncio? Eu tenho essa preocupação. Mas se eu fizer isso aqui no podcast, vai ser muito engraçado. O problema é na vida real. Eu tenho muito medo. Será que eu falei alguma lenha aqui, gente? A minha boca tá com toda aquela sensação de que eu acabei de falar. Às vezes eu fico falando o tempo todo. Às vezes eu tô num coma já o tempo inteiro, só que sobre falar. E eu não sei o que eu tô... às vezes eu tô num cochilo constante, em que eu tô sendo meio sonâmbulo o tempo todo. Porra, às vezes eu não tô acordado. Sacou? Eu não sei disso, assim. Às vezes eu não tô acordado, às vezes eu tô sendo sonâmbulo toda hora que eu levanto da cama. Eu não sei. É um sonambulismo de um sonho lúcido. É só isso. Às vezes é isso que tá acontecendo aqui. Por isso que eu fico meio nessa... Meu Deus do céu, será que isso vai dar? Será que eu falei alguma coisa? Ah, puta que pariu, eu esqueci tudo que eu ia falar agora. Do que eu tava falando? Que eu não tenho medo de edição. Aí, viu? É foda você tentar ir nos assuntos que aparecem na sua cabeça. Por isso que às vezes é bom se manter numa coisa só. Por isso que você não termina os seus livros. Mantém numa coisa só. Pelo amor de Deus, Robert. É. Não é. Puta que pariu. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Ontem eu tava andando na rua e tinha uma borboleta na rua. Fico meio puto com esses lances das borboletas, sacou? Porque todo mundo fala, não tenha medo da borboleta. Eu não tenho medo da borboleta, eu não acho que ela tem um... Eu sei que mostra um monte desses vídeos aí no Twitter falando assim, não, porque o besouro, olha, dá uma olhada no que tem na asa do besouro. Aí abre a asa do besouro, tem uns canivetes suíços dentro da asa do besouro. Eu fico meio, puta merda, que doideira isso. Aí abre a asa do pombo, toda bonita, e tem veneno na asa do pombo, a asa do pombo, tudo doido lá. Eu fico, caraca, o mundo animal realmente... O design inteligente, Deus, esse que é o lance, Deus fez o design inteligente, só que só para os animais, porque os animais não vão pro, como é que chama? Paraíso, isso, eles não vão pra lá porque eles não têm alma. Aí você fala assim, eu vou fazer o design inteligente pra eles, pros seres humanos eu vou dar esse trigger aí, vai ser meio um truque, assim, eu vou fazer o design burro pra eles, e aí eles vão ter que lutar contra eles mesmos pra ir pro paraíso. É uma brincadeira que eu vou fazer com eles aí. Só que, então assim, tipo assim, os besouros, essas coisas, eles são todos perfeitos, mas às vezes eu fico, é isso que querem dizer, tipo assim, não precisa ter medo da lagartixa, ela não vai ir pra cima de você, ela tem medo de você. É mentira essa porcaria, sabe? Você já viu quando você tá com medo de alguma coisa? Ela tem medo de você, ela não vai pra cima de você. Sempre que eu tô com medo, cara, eu tomo as piores decisões porque eu tô com medo, eu tô apavorado, eu não penso direito. As chances de eu estar com medo e ir pra qualquer lado, se tiver um homem gigante na minha frente e eu tenho 2 centímetros de altura... A chance de eu não saber o que eu vou fazer, porque além de tudo eu sou burro, porque eu sou uma lagartixa. Eu perco o rabinho. Os seres humanos, eu perco o rabinho, depois ele cresce de novo. Caralho, a lagartixa é super inteligente. A lagartixa é o máximo da lagartixa. E nem é ela que controla isso. Você acha que ela força pra crescer? É tipo cabelo. É tipo cabelo, sacou? E ainda é melhor que cabelo, porque, tipo, a gente não tem umas lagartixas fazendo manifestação na rua. Não, isso é... Não é isso que tá acontecendo. As pessoas estão fazendo manifestação na rua porque elas querem cortar o cabelo, não é isso? Porque não dá pra cortar cabelo na quarentena. É a mesma Olha só que bosta, é a mesma coisa. Você odeia seu cabelo crescendo. É a lagartixa, só que a lagartixa não tem nem ideia que ela perdeu o rabo. Porque a coluna dela não faz ela conseguir olhar pra trás. Quando ela perde o rabo, é só porque ela cagou de medo. E depois, quando ela tá sem rabo, ela não sabe, tipo, eu tô sem rabo, sabe? Não tem uma galera em volta das amigas da lagartixa, tá sem rabo. Eles não têm as piadas dela. Ele perdeu o rabo, deu o rabo pra quem? Eles não têm essas piadas lá, sabe?
E aí tem lá as lagartixas. A chance dela vir pra cima de mim é uma doideira. Ontem eu tava andando na rua e tinha uma borboleta, tá? Mas não uma borboleta bonita, aquelas feias, preta, marrom, desculpa. Não vamos ser racistas aqui. Marrom não é. Ela era marrom de fato. Eu não tô sendo racista aqui. Tá? Ela era burra e marrom, que é a cor que o Roberto Carlos menos gosta. Vocês sabiam disso? E ele fala isso sem nenhum pudor. A borboleta marrom e tal, e aí, tipo assim, você fica meio, pô, essa borboleta marrom não quero ela encostando em mim, será que ela é marrom porque ela se afundou num balde gostoso de Hershey's, ou será que ela cagou nela mesma? Não quero encostando, não quero, não tenho nojo de cocô, não é esse o lance, tenho nojo de cocô de borboleta, sabe, porque eles saem em filetinhos, assim, sabe, primeira vez que eu vi uma tromba de borboleta, eu falei assim, ela tá comendo o próprio cocô? Enfim, aí eu fiquei meio com nojo de borboleta. Eu não tenho nojo de gente que come o próprio cocô, a gente não julga fetiches aqui, a gente já falou isso, mas a gente julga fetiche de borboleta aqui, fetiche de todos os outros animais, porque a gente já tem o design inteligente, então a gente que é burro e tem que ficar lutando contra a gente mesmo pra ir pro paraíso, a gente tem o direito de julgar os fetiches dos animais. Ah, eu lambo meu próprio cocô, disse o gato. Nossa, é sério que a gente vai usar o seu nome pra falar quando um cara é bonito? Nossa, o Brad Pitt é um gato. Quando ele tá em casa, ele come o próprio cocô. Brad Pitt. Não tem problema nenhum, Brad Pitt. Você é um gato, a gente não julga fetiches aqui. Mas o gato a gente julga. E eu tava andando na rua, e aí a borboleta tava, mano, bêbada. A borboleta estava bêbada, empolvorosa, ia entrar em coma alcoólico em pouco tempo. Ela tava andando pra todo lado. Tipo, o mundo é meu, quarentena, eu posso fazer o que eu quiser. Aí entrou o Robert no meio da rota da borboleta. E ela ficou meio tantando as ideias, porque ela não sabia mais pra onde ia. E eu tive que parar o caminho, tive que parar o que eu tava andando, pra borboleta não bater em mim. E, cara, se eu tivesse continuado andando, ela ia bater em mim. Cheia de cocô. E ficam falando, não, ela tem medo de você, ela vai desviar. Como é que esses bichos sabem que vai desviar? Ah, ele tem um radar. Tem um radar? Radar? Tipo avião? Um radar? Os morcegos têm um radar. É o mais foda dos radares. Não tem nem como. Como é que o corpo humano faz? Como é que o corpo humano de borboleta faz um negócio desse? Um radar? Caraca, a gente tenta ter o gaydar. Muitas pessoas erram isso. Um radar, tipo do FBI? A borboleta? Por que os caras lá do FBI estão no estudo da borboleta pra ver como é que faz pra ter um radar natural? Por que eles não fazem um mutirão de borboleta, treinam essas borboletas, anda aí com a caixa de borboleta pra ter um radar embaixo dos aviões? Um radar, velho? Radar? Você já viu esses filmes que tem, tipo, umas bombas chegando no avião e eles têm um radar pra ver? Não parece coisa de outro mundo isso? Bom, eu digo pra você, se a borboleta tivesse uma bomba do lado dela, esse radar não ia fazer de nada, porque eu tive que parar no meio do caminho pra borboleta não bater em mim. Eu tive que cuidar dela. A melhor coisa que ia acontecer na vida daquela borboleta era bater em mim. Esses bichos estão tudo querendo morrer. Eu não sei, ficam falando que os bichos são... não, os animais, eles querem sobreviver, eles lutam pela sobrevivência. Não parece, não. Não parece, não. Não parece às vezes que eles estão meio... Não me parece que eles ligam pra isso, não. Me parece que quando eles morrem, eles estão super ok com isso. Já conversou com um bicho depois de morto? Ele não tá nem aí. Deixa eu beber aqui. Então tá, hoje eu vou começar... O que eu tava falando? Dos bichos mortos. Eu não sei se eles têm inteligência pra isso, sacou? Eu não acho que eles têm inteligência a ponto de querer se matar. Mas eu não acho que eles... Eu acho que é tipo um negócio meio... Eu acho que a cabeça do bicho é meio... o tempo todo, sabe? É só isso que acontece na cabeça dos bichos. E aí se eles morrem também, eles não sabem que eles estão querendo sobreviver, sabe? Eles só estão... o tempo todo. E cara, às vezes acabar com esse sofrimento é bom. Às vezes acabar com esse... é bom. Enfim. Mas eles não sabem disso, então a gente vai lá e pisa na formiguinha, que é melhor pra ela. O que ela vai sofrer? Mas essa formiguinha era o Einstein das formiguinhas. Qual foi? Qual foi, meu irmão?
Ah, não pode comer ovo. Por quê? Porque é aborto de galinha. Você não sabe se essa galinha era o Richard Dawkins das galinhas agora? E aí? E agora? Ela ia fazer as galinhas saírem dessa escala evolutiva horrível que todas elas morrem. Você comeu essa galinha. Deve ter umas galinhas mais inteligentes que as outras que fazem sucesso no galinheiro. Caralho, você viu a Clotilde? A Clotilde pegou 2 grãos de milho de uma vez só. Caralho, puta que pariu. Perdi meu rabo com essa. É uma expressão que os animais usam, porque eles observam as lagartixas. Pô, quando eles ficam assustadaços, eles falam, pô, perdi meu rabo com essas. É essa galinha que você matou, parabéns. Parabéns. Deve ter lá uns caras, porra, hoje a rinha foi foda. Hoje a rinha foi foda, mas eu sou mais esperto, sabe como é? Ai, o Donald é tão esperto na rinha de galo. Ele é tão esperto, ele sabe os movimentos corretos a se fazer. É, eu sei, sabe como é, né? Sabe como é. Você acabou de matar um novo Anderson Silva das galinhas. Parabéns. Vai comer ovo, vai. Vamos ver os e-mails. Eu vou começar com os e-mails agora, sempre, porque o e-mail é odocesom@gmail.com. Eu vou repetir mais uma vez, porque sempre vem alguém perguntar, o e-mail é odocesom@gmail.com? Depois de ouvir eu falando que o e-mail é odocesom@gmail.com. O e-mail é odocesom. É igual o nome do podcast, gente, só que sem da minha voz. É odocesom@gmail.com. Manda um e-mail pra mim e eu leio o e-mail aqui, porque eu fiquei um tempão mandando esse e-mail pra cá e ninguém mandava e-mail, eu tinha que ficar lendo pergunta do Yahoo Respostas aqui. Do Yahoo Perguntas, depois eu dava a resposta do Yahoo Perguntas. Só que agora, como eu tenho 10 milhões de pessoas me assistindo e nenhuma me falou ainda que vai me dar uma facada, mas eu ainda assim fico atrás desse vidro, porque eu tô me protegendo pela quarentena, não vou entrar em contato com vocês e tenho medo de facada sim, porque quem vai dar uma facada normalmente não avisa. Apesar de terem avisado do Bolsonaro. Eu vou ficar só lendo os e-mails, então mandem e-mails para odocesom@gmail.com. É isso que eu quero conversar com vocês para me sentir menos sozinho. O e-mail é de... deixa eu ver se ele fala para o nome dele. Não, tá tudo bem. O e-mail é de Pedro Arruda. Chama Sobre Ser Virginiano e Espiritualizado. Tá, que o e-mail não é só sobre isso, tem mais coisas. Se fosse só sobre isso também, tudo bem. Vocês acham que eu sou fraco? Vocês acham que eu não aguento qualquer assunto? Vocês acham que o assunto sobre ser virginiano e espiritualizado me assusta? Não me assusta. Eu consigo falar sobre ele também. Eu sei falar sobre todas as coisas do mundo, e todas as coisas do mundo que você falar aqui nesse e-mail, eu vou ter um comentário muito legal para fazer sobre. Primeiramente, gostaria de te dar parabéns pelo conto do post. Foi ambíguo e verdadeiro de um jeito muito bom. Tá, eu não vou falar sobre esse assunto. Sobre esse assunto eu não vou falar, porque é um conto, é uma arte, é um conto que eu escrevi, e eu não vou aqui ficar falando o que é a minha ideia sobre ele, o que eu acho sobre ele, qual é a história por trás dele, qual é a história na frente dele, porque vocês trabalhem com ele aí, eu joguei pro mundo, agora é de vocês. Segunda coisa, percebo que tu é uma pessoa que pensa pra caralho que nem eu, que faz suposições sobre muitas coisas e de vez em quando tem dificuldades com isso. Tem outro cara que tem esse perfil também, escuto, só que ele é ex-direitista e se importa... eu acho que eu até sei quem você vai falar. E se importa menos com minorias na hora de fazer piada do que você. Hoje em dia ele tá evoluindo... É o Arthur Petri, não é? Hoje em dia ele já evoluiu como pessoa, assim como eu que postava merda o dia todo no final do fórum UOL Jogos. É o Arthur Petri do podcast Saco Cheio. Gente, eu sou foda. Eu sou foda. Às vezes eu me pergunto, será que eu viajei no tempo por 3 segundos na frente e voltei pra adivinhar o futuro desse jeito? Porque eu consigo adivinhar. Quer ver, nos próximos 3 segundos não vai acontecer nada. Viu? Não é genial, mas de vez em quando ele tem uns insights legais, apesar de ter uns episódios bem merdas, já que é difícil falar sobre algo interessante toda semana. Então, cara, deixa eu te falar, eu ouço o Arthur Petri, sabe por que eu ouço? Porque quando eu era menor, eu fazia meus vídeos no canal Robert TV Show, e tinha gente que me falava, cara, tu parece o Arthur Petri. E aí eu fui ver os vídeos do Arthur Petri e eu falei, que ofensa vocês falarem que eu pareço com esse cara, porque esse cara é um direitista, filho da puta, e fala um monte de merda, só fala, eu quero morrer. E foi aí que eu comecei a repensar meu trabalho, sacou? Eu falei, nossa, eu sou igual a ele. Só que depois eu vi...
que eu tinha visto só os vídeos errados, que eu tinha visto uns cortes estranhos. Hoje em dia eu gosto muito do cara, a ponto de que eu já mandei um e-mail pra ele num podcast em que eu gostava de ouvir o Arthur Petri e eu já levei o Arthur Petri pra minha sessão de terapia. Eu já conversei com o meu terapeuta sobre o Arthur Petri. E o Arthur Petri já até comentou nos vídeos meus, já viu meu stand-up, a gente conversa de vez em quando. Eu ia fazer uma noite de comédia com o Arthur Petri, agora na quarentena, só que na época em que não era quarentena. Eu tenho que falar que agora, que na época não era quarentena, porque a gente não é doido de fazer na quarentena, não pode fazer aglomeriza. É assim que fala? Parece coisa que a abelha faz. As abelhas fazem aglomerização e polinização. Aglomerização. Somos grandes abelhas nesse mundo, não é isso? Tem a rainha, tem a operária e tem as que morrem porque eu piso em cima. E aí a gente ia fazer um show junto, porque eu gosto muito do stand-up dele, ele gosta do meu, eu acho, sei lá. Ele viu, riu e é isso aí. Deixa eu dar uma bebida aqui. Aliás, estou tomando um Monster que ele toma nos podcasts dele. Não estou gravando porque ele ia achar que eu ia copiar ele numa dessas. Mas o Arthur Petri, qualquer um toma Monster pedindo rap. Apareceu aqui na frente da minha casa. É fácil fazer isso. Qualquer um toma essa porra. Eu já mandei um e-mail pro Arthur Petri uma vez. Porque eu gostava, e foi pra isso que eu levei ele na terapia. Eu gostava muito de ouvir o Arthur Petri de uma época em que eu tive uma namorada que me desconstruiu muito. E na época, como eu ainda era meio construidão, eu ficava muito puto com essa mina. Porque eu ficava falando umas coisas de como eu era machista, de como eu era, sei lá o quê, como eu era uma criança e tal, coisa, e eu ficava, não sou criança, não sou machista. Eu ficava meio puto, assim, sabe? Eu ficava muito brabo com essa mina. E a gente ficou sem falar um tempão, e eu meio que, tipo assim, depois de um tempo, comecei a entender o que essa mina tava falando comigo, assim. Até hoje, na verdade, ainda me vem umas coisas tipo, era disso que ela tava falando, eu tenho que melhorar mesmo, isso é meio ruim. Mas eu era muito novo na época, eu fazia um monte de lenha mesmo, e não sabia o que eu tava fazendo. Mas hoje em dia, depois de um tempo, essas coisas... Porque discussão é isso, né, cara? Discussão não é para as pessoas ficarem, não é para as pessoas terem um insight de Deus no meio da discussão. Não é para isso. É para as pessoas falarem blá, blá, e a outra fala isso foi uma desculpa, tá? E aí depois elas deitam na cama e falam, ai, a Maria é uma escrota mesmo. Aí a Maria entra na cama, o Bob é um bosta mesmo. Só que aí depois, quando elas deitam na cama, vai assentando essas ideias. Depois de um tempo, isso aceita. Peraí. Puta que pariu. Depois eu falo disso. As coisas vão assentando, assim, e aí você vai vendo as coisas um pouco mais por cima, quando a poeira abaixa, assim, e você pode pegar alguns grãos dessa poeira e falar, tá, isso aqui tem sentido e tudo mais. Às vezes isso demora dias, às vezes demora horas, às vezes isso demora anos. Mas eu gostava de ouvir o Arthur quando ele falava umas coisas sobre mulheres e tal. Era meio que um lance meio tipo, eu vou ouvir isso agora aqui pra, tipo, toda essa poeira que eu tô analisando, eu vou tirar ela de toda a minha frente por um momento e vou ser feliz, sabe? E aí eu ficava ouvindo ele falando as coisas, eu ficava, isso mesmo. E eu sei que ele melhorou bastante hoje em dia, da mesma forma que eu também melhorei bastante hoje em dia. As coisas são assim, as coisas vão evoluindo. Ele fala muito disso no podcast dele, sobre como ele melhorou e sobre como que... tanto coisas sobre política, tanto coisas sobre o estado mental dele, isso é muito interessante também. E eu ouço ele até hoje, eu me divirto e eu gosto dos momentos dele até quando ele tá sem ideia e tal. Eu realmente gosto de só ouvir pessoas falando, sabe? Às vezes mais do que ouvir música. Eu gosto de ouvir só gente falando. Isso vem desde pequeno, assim. Eu dormia melhor quando meus pais recebiam visita em casa e eu ouvia eles conversando. Foi meu primeiro podcast. Quando meus pais recebiam visita em casa, eu dormia mais cedo pra dormir ouvindo eles conversando na sala. Era legal pra mim. E eu nem entendia os assuntos, mas eu gostava de ouvir gente falando. Eu gosto de ouvir ele. E eu acho super legal. Teve um último episódio que ele lançou que, tipo... Eu ouvi vindo pra São Paulo. Eu tava vindo pra São Paulo e ele lançou um podcast que foi
Foi uma mesmice do início ao fim, assim, foi tipo horroroso o negócio. E no final das contas ele conseguiu dar a volta por cima e e ficou legal o podcast no final. Ele começou a tocar o hino do Once Caldas e o hino era puta foda. Aliás, ouçam esse hino. Eu não vou colocar aqui porque essa ideia já é do Arthur Petri. Eu não faço as coisas quando as pessoas já fizeram. Eu faço as coisas diferentes aqui. Agora deixa eu tomar um monstro igual o Arthur Petri. Enfim, as coisas melhoram mesmo. E sim, cara, eu tenho uma atividade mental muito grande, mas não é sempre, como você tá falando aí, o Arthur Petri... na verdade é quase sempre, mas como você tá falando aí, por exemplo, o Arthur Petri, ele tem alguns episódios que, porra, toda semana é foda, né? E aliás, ele grava todo dia, é foda se acertar o dia, sabe? É igual o bot de votação no Big Brother, sabe? Eles abrem 10 abas, clicam sempre no mesmo captcha, algum vai estar certo. É tipo isso, você vai gravar toda quinta-feira, algumas vão sair certas, outras não vão sair certas. Esse é o mal dos podcasters e do Pyong Lee. Tá? Eu tô tomando meus remedinhos agora, voltei a tomar minha medicação com uma nova dosagem, fui num psiquiatra. Fui não. A gente conversou pela internet, por videomensagem. Eu acho isso a coisa mais doida. Eu sei que é só quarentena e tal, mas quando eu tô conversando com um psiquiatra por videomensagem, parece que eu tô num banco de criogênico e eu sou uma espécie a ser estudada e eles não podem entrar em contato comigo, eles ficam por trás de um vidro falando... Você está bem, Robert? Vamos mandar uma medicação por carta para você. Eu fico, por que vocês não entram em contato? Por que vocês não podem entrar? Não podemos entrar em contato com você. O que você tem na sua cabeça é muito contagioso. Teremos apenas videochamadas com você. Ai, que bosta, velho. Por que eu sou assim? Enfim. Deixa eu continuar a ler o e-mail. Ainda soube pensar muito, se tu não tem preconceito com mangás, leia ou compre. Boa noite, pum pum. Como é que eu não vou ter preconceito com esse nome? É porque deve ser... Puta, é foda, né? Um mangá, é outra língua. Pum pum deve ser tipo... um termo nietzschiano. E eu tô aqui falando... Pum pum. Parece pompom. Pompom. Essas minas... Lembra de quando a gente tava na terceira série? Eu tinha maior problema com pompom. Primeiro porque eu tinha... Aquilo entrava no meu nariz. Às vezes eu ficava... Ai, entrou no meu nariz. E aí eu ficava meio... Ai, o pompom entrou no meu nariz. Só que as minas gata da sala tinham uma destreza com o pompom. Foi aí que eu tava notando que eu ia perder feio pras mulheres, sabe? Eu tava notando isso. Porra, mano, eu vejo o pompom, ele vem na minha cara, ele entra no meu nariz, me dá cosquinha. E as minas ficam fazendo uns malabares com pompom. É tipo, mano, elas têm o domínio de uma coisa que eu nunca vou ter. Depois de um tempo eu descobri o que era. Era o pompom e o pum-pum. Ele retrata muitos dramas que o homem moderno vive. Mostra a vida do protagonista da infância até se tornar um jovem adulto. Mostra a primeira punheta, rejeição feminina e o primeiro emprego. Eu acho legal isso. Eu acho bacana. Eu prefiro essas coisas. Até filme, série e tal. Eu prefiro quando é mundano, assim, sabe? Sei lá. Eu gosto disso. Se trata isso de uma forma legal. Eu tenho duas coisas que eu gosto de assistir. Ou as coisas que eu gosto de assistir porque são muito surreais e saem muito da realidade. Por isso que eu adoro os filmes da Pixar. Ou coisas que são muito mundanas. O meio termo eu não gosto muito. Essa frase é boa. Vai estar na minha lápide. O meio termo eu não gosto muito. Eu já tava meio sem viver mesmo. Falei, vamos pro 880. Além de... Peraí. Além de tudo, o protagonista é como a gente que pensa pra caralho. Só cuidado pra não ler quando tiver pra baixo, porque tem uns volumes extremamente depressivos. Tá, beleza. Ele que tem que tomar cuidado pra não ficar pior enquanto eu leio ele. Já escrevi muito, mas agora acredito ser a parte importante. Ser virginiano e espiritualizado. Tem que contar isso aqui, quando eu já contei que eu saí com a mina e eu já contei. Vai ouvir o podcast. Ouve todos aí. Acha uma hora. Vai fazer maratona, igual a Pamela fez, que mandou e-mail aqui no último programa. Ser virginiano e espiritualizado. Eu saí com a mina, ela falou que eu tinha que ir pra uma igreja porque eu era virginiano, eu era deprimido porque eu era virginiano e eu não tava usando o meu chácara.
Aí eu falei chakra na sua bunda. E eu usei meu chakra pra dar um chute na bunda dela. Não sei se serve pra todas as pessoas, mas pra mim foi uma mudança brutal entrar no mundo da espiritualidade. Fui de quase suicida pra se eu morrer hoje eu morro feliz. Claro que eu tive que sair da zona de conforto, mas se tornar... Ah, eu tô lendo desse jeito não porque eu tô te zoando, mas pra dar uma diferença audiodética. Existe essa palavra? Imagética? Audiodética. Existe. Parece que... Parece doença, né? Você tem a doença audiodética. Ai, caralho. Sabia que não devia ouvir o podcast do som da minha voz. Enfim, eu só tô dando pra dar uma diferença pra saber quando que eu tô falando e quando que eu tô lendo seu e-mail. Então vamos lá. Claro que eu tive que sair da zona de conforto, mas se tornar uma... Ai, nossa, o número 1 tá aqui, viu? Claro que eu tive que sair da zona de conforto, mas se tornar uma pessoa espiritualizada me ajudou demais. E tentando quebrar o sentido... Aliás, faz um negócio, já que você tá mandando e-mail pra mim, falando que eu lembro o Arthur Petri, manda um e-mail pro Arthur Petri falando que lembra eu. Não fala que fui eu que pedi, mas tipo, como quem não quer nada, sacou? Você pode fazer isso. Claro que eu tive que sair da zona de conforto, mas se tornar uma pessoa espiritualizada me ajudou demais. E tentando quebrar o sentido distorcido da palavra, já te adianto que pra mim ser espiritualizado acima de qualquer outra coisa significa conhecer a si mesmo. Lembro que ficava em pânico quando estava triste e não sabia porquê. Lições que aprendi com a espiritualidade e as principais... Você vê que eu não teci nenhum comentário aqui? Você vê que eu li toda essa baboseira? Mentira. Você vê que eu li todas essas palavras aqui, não teci nenhum comentário, porque eu sou uma pessoa aberta. Eu sou uma pessoa aberta às coisas, não aberta a ponto do meu chakra abrir, mas eu sou uma pessoa aberta, vamos lá. E não é porque você é homem, tá? Veio a mina me falar isso, e aí eu chutei ela e falei, eita, pô, agora vem um cara me falar, aí eu falo, então eu vou ouvir. Ah, mas fazer o quê, gente? As coisas são assim às vezes, né? O Babu foi eliminado, eu tô puto com isso, gente. Nossa, ontem eu quase chorei, na boa. Eu quase chorei. Eu falei assim... Se o Babu não sair, eu vou ficar sem fumar até a final. Até a final do Big Brother eu não vou fumar. Aí o Babu saiu, eu também falei, foda-se, vou fumar 70 cigarros agora, não tô nem aí. Fumei, fui pra varanda, cantei. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Eu fui lá, cantei. O motivo pra sonhar. Azul da cor do mar. Fui lá, cantei. Falei, Babu. Eu fiz igual o Pyong Lee, só que Babu. E aí, tipo, véi, aqui na casa eu moro com 73 homens e tem uma mina, que é a Pimentear. E aí ela tava falando, pô, eu tô feliz porque vai ser uma final só com mulheres e tal. Tipo assim, eu odeio uma que tá lá. Eu odeio uma que tá lá. Não vou falar quem é. Fica aí. Porque às vezes eu mudo também, que eu odeio qual que não. É tipo, a mina tá gostando, sacou? Deve tá super legal pras minas. Deve ter umas coisas lá acontecendo que são super legal, assim. Tipo, isso aqui, nossa, não, a gente gosta de ver as minas. Eu não sei o que é, mas também, tipo assim, o Babu também não veio porra nenhuma na casa, ficava conversando com a almofada, não ganhava prova nenhuma, jogava mal e tal. E eu gostava do cara, eu me identificava com ele, não sei se eu me identificava com ele, mas tipo assim, eu gostava dele, gostava de ver ele lá, eu me sentia bem com ele. E ele também não vai porra nenhuma, ele tipo, só um cara fazendo uns negócios lá, e aí tem as minas, aí tem as minas aqui, tipo, as minas, e as minas gostam das minas, e tipo, deve estar super legal pras minas. Então, tipo assim, quando é um homem falando, você entende, né? Eu acho que a gente tem que fazer o exercício de quando é a mulher falando, a gente tem que parar e ouvir. E é isso que eu tô fazendo com a eliminação do Babu. Eu tô ouvindo, pô, deve estar legal então, né, pras minas. Então vamos deixar as minas ganhar. Fazer o quê? Fazer o quê? Parece que eu não tô gostando muito dessa ideia. Mas, tipo assim, às vezes, quando a pessoa ainda tá no processo, né, de crescimento e tal, às vezes é bom a gente, tipo assim, se for um cara, às vezes ele ouve. Então deixa o cara falar antes da mina falar, depois... Deixa um cara falar que é pra ouvir as minas, que aí talvez ele comece a ouvir as minas, porque ele tá bruto ainda, ele não é lapidado. E sério, isso existe, gente. Não é tipo assim, a gente tem que tratar as coisas. Não, as coisas são de cada vez. Primeiro vem a poeira, depois a poeira decanta, tá bom? Tá bom. Vamos lá.
Lições que eu aprendi com a espiritualidade, as principais. Não misturar a realidade com as minhas suposições, viver o agora. Eu já passei muito tempo vivendo nas minhas suposições, pensando muito sobre muitas coisas, e acredito que perdi a oportunidade de viver muita coisa boa. Hoje em dia, fico muito mais consciente de quando a minha mente está me sabotando e quando estou realmente no agora, sem ficar avaliando a situação que estou vivendo. Então, esse foi o ponto 1. Já vou falar desse ponto 1 aqui. Há um tempo atrás, eu disse aqui que eu sou diagnosticado com comportamento paranoico, tá? Esse é meu diagnóstico. E é verdade, eu tenho esse diagnóstico, foi o diagnóstico final, eu já passei por diagnóstico de depressão, já tive essa ladainha toda. Comportamento paranoico. Eu acredito que você possa, com a espiritualidade ou com alguma religião, mudar o seu mindset e lutar contra esses seus próprios pensamentos, tá? Eu acredito nisso. Mas eu entendo também que esse pensamento é tipo uma placa-mãe, eu não sei exatamente como é que eu vou dizer isso, porque eu não entendo porra nenhuma de placa-mãe, mas é tipo o funcionamento do programa do seu cérebro que fez com que ao longo do tempo a sua... Vamos ver se vocês conseguem me entender, eu tive esse insight... Fez com que ao longo do tempo a sua família ou a sua linha cronológica desde os inícios dos tempos sobrevivesse de certa forma, tá? É muito mais fácil quando... Eu acho que foi no Greg News que eu vi isso, né? Isso que eu vou falar agora. É muito mais fácil quando... Eu já vi isso em outros lugares também, mas eu vi... Minha fonte de evolução e biologia não é o Greg News, mas assim... Eu vi isso no Greg News, eu lembrei disso. É muito mais fácil você sobreviver num mundo de selva, quando você era um Neandertal e tal, se você ficar paranoico o tempo todo que vai chegar um bicho. E existem pessoas que são mais paranoicas que outras. E essas pessoas são assim porque elas são macho beta ou alfa. Eu tenho quase toda certeza, apesar de que os meus antepassados são todos militares e parecem ser macho alfa, o caralho. Macho, é isso. Eu acho que eu sou um desses beta, sacou? Então eu fico paranoico o tempo todo com as coisas que estão em volta e tudo mais. E meu pai era extremamente paranoico com as coisas. Minha mãe, eu vejo uns traços paranoicos nela também. E é muito complicado, porque quando você tá paranoico com tudo, você acaba se colocando também em situações que te mutilam muito, né? Que te automutilam muito, assim. E às vezes a sua paranoia funciona, você acha que tem que continuar sendo paranoico, porque, tipo, aí, tá vendo? Tá vendo o que eu achei que ia acontecer? Aconteceu, e aí você começa a ficar mais agitado com tudo ainda. Então, assim, eu sou uma dessas pessoas que fica paranoica com tudo o tempo todo, tá? Mas, se você pode encontrar, assim, um jeito... Eu tentei fazer isso, eu falei assim, cara, eu vou tentar lutar contra isso, né? Só que o ato de lutar contra algo da sua cabeça que é natural... Deixa eu dar uma golada aqui. O ato de lutar contra algo que é natural na sua cabeça gera um outro problema que é a paranoia da paranoia. Será que eu tô sendo paranoico? Será que eu tinha que estar lutando com isso mesmo? Será que coisa... Quando a paranoia é muito grande, realmente existem alguns remédios que vão só barrar esses receptores, sabe? Existem alguns remédios que vão barrar esses receptores e se você acertar na dosagem, que é o que parece que está acontecendo agora comigo, a sua cabeça continua do jeito que ela deveria continuar, do jeito que... sem perder suas particularidades, sem perder suas peculiaridades, sem perder as coisas que fazem você ser você, sem te dar aquele sono escroto. Mas elas barram isso. E, cara, eu não preciso mais viver isso. Eu literalmente não preciso. Se eu continuar, minha família, eu não quero passar isso para os meus filhos, eu não quero ser uma pessoa que fica preocupada de sair da porta do quarto porque tá paranoico com as coisas. Então, assim, eu realmente tenho uma barreira de acreditar que alguma espiritualidade poderia me ajudar a isso, porque o meu caso estava sério, assim, eu já estava ficando muito paranoico com as coisas. Existem alguns vídeos que eu postei no meu canal, algumas épocas, em que eu vejo hoje algumas coisas que parecem que eram piadas, e na época eu escrevia como se fossem piadas mesmo, mas na verdade, e aí as pessoas ficavam, mas ele é tão doido. Algumas coisas ali realmente eram, tipo assim, eu tive o pensamento mesmo, sabe? Eu tive o pensamento, será que tem alguém me observando? Eu tive esse pensamento.
E isso é um nível que, assim, eu realmente acho que a medicação ajuda muito e eu não sei como que uma espiritualidade ou eu mesmo controlar eu mesmo iria funcionar, porque parte da paranoia em excesso é o ato que você não consegue mais controlar esses pensamentos na sua cabeça. Número 2. Quanto mais perspectivas do mundo você tiver, mais tu vai crescer como pessoa. Claro! Isso aqui é autoexplicativo, né? É um dos motivos porque o mundo tá fudido. É só olhar pros caras ricos que acham que pessoas pobres são pobres porque acham que não se esforçam. Não, claro, velho. Velho, uma das melhores coisas... E, cara, vamos lá. Nossa, sabe quando as pessoas falam, tipo... Ah, agora só tem negro fazendo filme, agora só os negros, só tem... As pessoas só dão espaço pra lacração no cinema e, sabe, tem uma galera que fala isso, tipo, essa série tem muita lacração, porque se tiver eu nem vou ver. E, tipo, parte da arte é moldar a moral e a percepção de mundo das pessoas, né? Quanto mais diferente for a pessoa que tá fazendo aquela arte, é melhor pra gente, você entende isso? É melhor pra gente ver outras percepções de mundo e entender que as coisas que tem em volta da gente que a gente não tinha ideia que tinha. Por muito tempo eu fui muito fissurado só em comédia, né? Eu ainda sou fissurado em comédia. A comédia ainda é melhor, porque se você tiver a mente um pouco aberta e tentar ver outras coisas, principalmente a comédia stand-up, que eu gosto demais, assim, ela é muito caracterizada por você falar a sua percepção de mundo, né? Então, assim, cara, é muito interessante você, às vezes, pegar... Tem aquela série na Netflix chamada Comediantes pelo Mundo. Não sei se ela é o melhor exemplo pra isso, mas tem essa série, né? Ou pegar comediantes diferentes, assim, de você, sabe? Pegar um cara gordo negro, uma mulher preta, qualquer coisa assim. E ver o que ela tem pra falar, porque você vai falar, caraca, realmente, né? Existem essas coisas de um jeito que eu não via antes, assim. Outra coisa também, não fica fissurado numa coisa só, até porque isso vai te privar como pessoa do que você pode pensar. Isso vai limitar o que a sua cabeça vai pensar, assim. Então, sei lá, você gosta muito de pintura. Não fica só vendo coisa de pintura, sabe? Vai ver outras coisas, vai ver música, vai ver... E tipo assim, pô, isso aqui eu nunca vi, nem sei se eu vou gostar. Véi, vai com tudo. Ouve um disco todo do Moraes Moreira, morreu agora e tal. Vai nessa, velho. Uma hora isso vai voltar. Deixa isso... Tudo que você puder deixar na sua cabeça acumulado, num arquivo, numa pasta na sua cabeça, faz. Pô, acabei de ver meu tênis aqui, tipo, velho, como é que fazem essa ponteira na ponta do cadarço? Tipo, vai procurar, vai ver essas coisas e, tipo, deixa aquilo ali no seu cérebro que uma hora aquilo ali vai servir pra alguma coisa. É muito importante fazer isso mesmo. Mas isso não ajuda na paranoia, literalmente. Eu acho que não sei. Ou então eu não vi muitas coisas do mundo, né, enfim. Tenho só 22 anos também, né? A gente tem que lembrar disso às vezes. 3. Não cair na armadilha de sempre desejar algo. Não acho inteligente viver correndo atrás de um desejo a outro infinitamente sem nunca estar satisfeito. Você corre atrás de coisas que valem a pena. Se conseguir, aprecie essa porra. Eu já falei muito. Não falou não, cara. Tô de boa. Pô, tô adorando conversar contigo. Mas fora isso, vou deixar 2 vídeos de um cara do YouTube que mudou minha vida. Se curtir ver os vídeos mais antigos, porque os novos são muito avançados. O último dele é ele falando do retiro espiritual, que ele usou DMT todo dia por 30 dias. Esse é ensinando a como meditar se tu tiver a fim de tentar. Espero que eu não tenha parecido um psicopata mandando esse textão na quarentena, mas é isso aí, abraço. Nossa, não pareceu mesmo, velho. Eu fico conversando com gente que eu nem tenho ideia quem que é aqui na quarentena, fico falando horas e horas e horas. Eu adoro, mandem e-mails para o docesom@gmail.com. Não pareceu psicopata, não, pareceu uma pessoa normal, porque eu fico pedindo para mandar e-mail e não manda. Quem não manda que é um babaca. Ele me mandou um vídeo de um canal chamado actualized.org, atualizado.org. É um cara careca, bem magro, que deve ter, mano, feito jejum pra caralho na vida, já tirou todos os males do corpo dele. Eu vou dar uma chance. O vídeo chama How to Stop Caring What People Think of You. Como parar de pensar com o que as pessoas pensam sobre você. Sabe uma coisa que me ajudou muito a parar de pensar? Isso é a minha medicação. De verdade, assim, tipo, minha medicação. E eu tenho uma amiga que chama Nara, a Nara Takimoto, é muito minha amiga, e
ela já me passou uns textos sobre como que a medicação a longo prazo pode afetar o cérebro, e isso é meio merda mesmo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acho que você tem que, com esse seu e-mail, eu acho que você tem que realmente tentar outras formas de lidar com os problemas da sua cabeça antes de tomar uma medicação. Eu digo por quê. É muito ruim você ser dependente de algo para continuar vivo, tá? É muito ruim. Isso, drogas e drogas. Ou Coca-Cola, sabe? É muito ruim. Eu tento eliminar essas coisas o máximo possível. E eu tentei, por algum tempo, lidar com essas coisas na minha cabeça, só que existe um fator genético muito grande em mim também. E existe alguma vontade minha de viver bem e tudo mais. E essa última coisa que você falou aqui é muito interessante também. Eu acho que a gente tem que ficar satisfeito com onde a gente tá, né, e tudo mais. Tentar fazer outras coisas e tentar ir pra frente com outras coisas, mas ficar satisfeito com onde a gente tá, porque o que a gente tem, a gente já tem. O que a gente pode ter não pode ser o sentido da nossa felicidade. Isso é muito bacana. Isso é bom a longo prazo pra gente ver o caso da depressão, né? Mas o caso da paranoia é muito diferente. A paranoia é um... As pessoas não falam muito disso, né? É engraçado que às vezes eu conheço umas pessoas, às vezes eu converso com elas ao longo tempo e eu identifico uns traços paranoicos em cada pessoa e eu fico... Velho, as pessoas estão sofrendo por um negócio que elas não precisariam estar sofrendo e elas estão achando que é normal. Porque o ruim da paranoia é que você fica paranoico com ela e fica tipo, todo mundo deve sentir isso e eu que sou um bosta de não tá aguentando isso. E foi bom ir num médico que me falou, isso que você tá aguentando não é algo que todo mundo aguenta. Você pode ter uma vida mais normal e tranquila. Enfim, eu vou dar uma chance pra esse cara aqui. Eu não vou ver agora porque tá tudo em inglês e eu vou ter que ficar traduzindo para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Mas me parece que tem legenda em português, deixa eu ver. Inglês, não tem. Não tem, é gerado automaticamente, mas ele fala muito bonito, cara, então o YouTube identifica bem. Ao contrário dos meus vídeos, bota lá, ó, legenda automática, vai parecer que eu tô falando de sopa de cenoura. Eu não tô falando disso? Que porra é essa? Enfim, muito obrigado pelo seu e-mail. Vou ver esses vídeos e tudo mais. Eu fiquei muito contra você no e-mail. Não era a intenção, desculpa se isso aconteceu. Não era mesmo assim o que eu queria ter feito. Afinal de contas, eu não fiz isso, tá? Eu ouvi tudo, eu li tudo e olha eu sendo paranoico aí de novo. Eu tô começando ainda. Tô melhorando ainda. Obrigado pelo e-mail. Gostei demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar sobre ele. Vou ler o mangá, tá? Não sei se eu vou baixar. Como é que é mangá? Começa no primeiro? Eu tenho que baixar o primeiro que saiu de todos? Ou é tipo Doctor Who, que você tem que começar pela 7ª temporada? Eu nem sei. Não comecei essa porra desse Doctor Who, porque sempre me falam, não começa pelo começo, não. Que porra é essa? Como é que vem então essa porra? É igual Star Wars? Não. O primeiro episódio não é o primeiro. Vai se foder. Não sabe nem contar essas porra. Vamos lá então. Quanto tempo a gente tem de podcast? Porque eu não tô vendo nada aqui, eu tô só falando. A gente já tem 53 minutos. Eu vou ler mais um e-mail aqui então. Você pode mandar o seu e-mail para odocesom@gmail.com. De uma grande fã para @skiffer. É a Pamela Ribeiro de novo. Vamos lá. Será que eu vou ler o e-mail dela agora? Porque toda hora que eu leio o e-mail dela eu já tô cansado. Ela não merece isso. Ela sempre tá acompanhando. E eu fico lendo de mau jeito as coisas dela. Deixa eu dar uma revigorizada aqui. Yeah, podcast! Uou! Falar com as pessoas! Uau! Oh, yeah! Vamos lá. Oi, Robert. Olha eu de novo. Tô olhando. Você agradece... Puta, já comecei mal. Olha eu de novo. Eu tô vendo, adoro que você sempre aparece aqui. Você agradeceu tanto e ficou tão empolgado pelo e-mail anterior que eu resolvi mandar outro. É claro, é igual quando você... É igual o pessoal lá do Big Brother, quando apareceu umas libélulas na casa.
Eles ficaram, caraca, libélula lindas, libélula. Libélula é bonita, mas não é a melhor coisa. Eles ficaram fascinados. O Big Brother fez um VT de 7 minutos deles elogiando libélula. Sabe por que eles não veem libélula há muito tempo? Aí fica, nossa, libélula, o seu e-mail é como uma libélula aqui no podcast. Apareceu um e-mail, eu falei, ai meu Deus do céu, vou fazer 2 programas só pra ela. Não me importo de você ler meu e-mail em mais um episódio. O quê? Não me importo de você ler meu e-mail em mais um episódio, um podcast. Ó, tô lendo do jeito que você mandou aqui. Eu não tô alterando nada. Não é que eu não tô querendo que pareça que você escreveu errado. Eu tô passando no público que julga. Eduardo Paes falou mal da minha cidade, por isso a repercussão. Ah, tá. O Eduardo Paes também foi aquele cara que deu a chave pra um casal do quarto novo deles e falou, vocês vão poder trepar muito aqui dentro, né? Foi ele, não foi? A página contra o Eduardo Paes ficou a favor do Eduardo Paes na última campanha. O Eduardo Paes, porra, cara, tudo que eu queria agora é um Eduardo Paes me dando uma chave comigo, com meu crush, falando vocês vão trepar muito aqui dentro. É tudo que eu queria agora. Tudo que eu queria agora. Olha a situação da quarentena. Tudo que eu queria agora era aquele Eduardo Paes na minha vida. Verdade, o calendário do iPhone mudou de segunda-feira como primeiro dia da semana e nem percebi. Ah, viu? Eu tô aqui fazendo vocês verem o mundo de um jeito diferente. Eu tô fazendo vocês verem o mundo do jeito que... E é assim que o governo faz. É assim que o governo faz. Eles fazem a mudança, você continua a vida e do nada você vê, você já tá vivendo a semana de um jeito diferente, o primeiro dia já não é mais aquele primeiro que você achava antes e você só aceita. Eu tô vendo as coisas antes, eu tô ficando atento a tudo e tô falando, meu povo, a semana tá mudando. E aí agora vocês passem isso aí pros outros e falam, o Robert falou, mano, vai ouvir o podcast do Robert porque ele tá vendo uns negócios aí que estão manipulando a nossa vida e ninguém tá sabendo, só o Robert que tá falando, a gente precisa dele pra viver. Eu também li a revista Recreio, piadas horríveis. Não me venha com essa. Não me venha com essa. Sempre que eu conheço uma criança e ela me pergunta pra contar uma piada, porque quando adulto me vem perguntar, conta uma piada, isso não é comediante, eu falo, paga e vai ver meu show. Ou vai ouvir meu podcast. Ou paga e vai ouvir meu podcast e meu show. Se eu abrir um padrinho aqui, vocês pagam? Tô querendo só fazer isso aqui. Se eu recebesse o bastante... Eu não vou receber o bastante. Nada é bastante pra mim. Eu sempre que eu conheço uma criança, ela pergunta, conta uma piada, eu fico, criança, né? Aí eu conto pra ela uma piada que eu vi na revista Recreio, que é, o que é um pontinho amarelo no meio do mar? Resposta, Ruffles, a batata da onda. E a criança fica, quê? E aí eu lembro que a Ruffles não usa mais esse slogan já tem 12 anos. E aí eu me ferro, mas a piada era boa, ela só tá no tempo errado. Como várias piadas, as piadas envelhecem mal. Isso é uma coisa ruim das piadas, porque piadas são um grande reflexo de como que a sociedade tá agindo no presente. Um dia eu vou escrever um livro, vai ser minha Magnus Opus, é isso que fala? Vai ser minha maior obra, que vai relacionar como que o humor ajudou na política brasileira ao longo dos anos. Eu vou fazer um estudo histórico e cômico, vai ser um livro gigantesco. Eu também li a revista... Eu estou estudando muito, minha versão da música seria como a sua do último episódio. Tá tomando muito remédio, você tá bem? Eu acho que é melhor eu entrar numa espiritualização e tal, eu acho que é melhor eu parar de tomar remédio. Eu não tô tomando muito remédio, gente, olha só, deixa eu explicar. Eu tomo tomo meio remédio a cada 2 dias, tá? Sobre que é pro meu comportamento paranoico. Às vezes, e com às vezes eu quero dizer às vezes mesmo, tipo, tem vezes e aí nessas vezes eu tomo, ou seja, em todas as vezes eu tomo um Rivotril pra me acalmar, tá? E assim, às vezes eu fico muito ansioso ao longo do dia. É um Rivotril de baixa dosagem, tá? E pra dormir, porque eu durmo mal pra caralho, e eu tenho insônia, então eu tomo o Rivotril pra dormir, e só, tá? Só. Aí outros remédios são ilegais, outros são bem legais, às vezes os dois ao mesmo tempo. Mas eu não tô tomando tanto remédio. E, gente, também, pelo amor de Deus, tomar tanto remédio... Nossa, você tá bem? Você tá se cuidando?
Você tá bem? Você tá tomando muito remédio pra ficar bem? Você tá bem? Tô bem, tô tomando meus remédios, tô bem. Seu programa não é uma bosta, se você não tivesse votado, não seria você. Por isso também que te adoro. Obrigado, Pamela, eu também te adoro. Concordo que deveria ter um livro sobre a vida dos dummies do Big Brother. Agora muito mais, né? Porque eles devem estar vendo toda essa manipulação que a Globo tá fazendo, essa Globo canalha. O Bolsonaro estava certo. Um beijo, Pabliton. De como eles foram tratados lá dentro. E você... Ontem foi o cúmulo, viu? Porque o Big Brother recebeu o Guinness World Records, um livro com o nome de cerveja que fala quem que é o mais... É muito doido que o livro de recorde ser o nome de uma cerveja, né? Tipo... Porque, assim, ele valoriza quem fez mais de alguma coisa, mas é como se chamasse Brahma, sabe? É como se fosse... tipo assim, você não pode tomar muita Brahma. Porque você morre, entra em coma, entre todo aquele assunto que a gente já falou lá no começo, assim. Mas aí o livro deve ser por isso, né? Tipo assim, olha, a gente vai colocar aqui o nome de uma cerveja, porque realmente é muito difícil fazer muito disso aqui. E você quase chegou perto de morrer. Mas a gente vai te dar um prêmio por isso, então. E é o que aconteceu. O Big Brother ganhou lá a premiação do programa do mundo que teve mais votos de público. Agora o Prior tá pra sempre eternizado como um estuprador e como um eliminado mundialmente pela Manu Gavassi. Puta que pariu. Por isso que é complicado entrar no Big Brother, viu? Por isso que é complicado. Onde é que você vai arrumar um emprego agora? Então você tem uma ficha da polícia. Isso não importa. Nossa, você perdeu pra Manu Gavassi? A gente vai te ligar. E aí, na hora que receberam lá o certificado, colocaram um dummy segurando. Thiago Leifert não quis nem encostar e o dummy ficou lá parado segurando o certificado de um negócio que ele não tem nada a ver. Usaram o dummy como um... Como é que é o nome? Vai ser muito bom, vamos sair. Depois... O cavalete. Eu cantei uma música que eu escrevi pra uma ex minha que tinha a palavra. Usaram o dummy como cavalete. Eu vou cantar essa música no final do podcast. Usaram o dummy como cavalete pra uma coisa. Mano. Podiam só colocar num cavalete. E você mesmo sendo um ano mais novo que eu, tem muito que me ensinar. Todos nós temos uns pros outros. É bom a gente aprender com os outros. Por exemplo, eu aprendi que a Ruffles não usa mais o lema batata da onda há muito tempo com uma criança. Tenho uma maneira de colocar todas as datas importantes da minha vida. Marco no meu calendário ou gravo na cabeça. E te ver depois de tanto tempo que passou, está no meu calendário e marquei como data importante. Eu acho bonitinho isso. Eu acho legal. Eu tenho medo de colocar data nas coisas porque eu tenho medo daquela data remeter a alguma outra coisa que eu não queria lembrar. Mas eu acho... Às vezes eu me arrependo, sabia? Às vezes eu fico, eu queria saber quando eu fiz esse desenho. E é por isso que eu posto tudo no Instagram. Porque várias coisas, assim, eu posto no Instagram. O Instagram, pra mim, é tipo um lixo de coisas que eu jogo lá, que ao mesmo tempo fica público, pra eu depois olhar e ver a data e ver em que época que eu tava vivendo ali, naquele momento e tal. O Instagram, pra mim, é tipo isso. Ele tem a data ali e eu não preciso ficar anotando os números. Eu odeio números. E gosto de imagens. Livros, pra mim, são complicadíssimos e tabuadas mais ainda. Chorei de rir com o seu podcast. Você virou um amigo da minha quarentena. Vontade de te conhecer pessoalmente, pois você se tornou algo importante pra mim. Tudo bem. Eu tenho vontade de conhecer as pessoas que ouvem o podcast. Eu tenho vontade de conhecer pessoalmente essas pessoas. É só você não falar que vai me dar uma facada, sacou? Queria stalkear a sua vida, mas eu sinto meio mal. Mas confesso que pelo episódio passado procurei sobre suas ex no Instagram pra ver se tinha algo mais sobre você. Ei, meu Deus do céu. Tive vários problemas com o relacionamento. Tá no Tinder? Tô no Tinder. Então manda nude, mando. Você fala... Ai, meu Deus. Então, eu deleto as fotos com a minha ex, tá? Eu deleto de todo lugar, porque... cara, tipo... Na verdade, tem uma ex minha que eu mantive foto porque eu terminei ok com ela. Mas eu sempre termino de um jeito meio zoado e tal. E aí que é o problema. Eu terminava de um jeito meio zoado por causa da minha paranoia. Então, assim, eu estou tomando... É bom essa medicação, sacou? Porque
daqui a um tempo eu vou conseguir viver um relacionamento de uma maneira satisfatória. Então, assim, eu meio que deleto e tal. Eu não faço isso, pelo amor de Deus. Mas minhas ex, ó, eu tenho coisas pra dizer sobre minhas ex. Todas elas são ótimas. Todas elas são muito gostosas. Puta que pariu. Que saudade. E todas elas formaram muito quem eu sou como pessoa. Tá? Tenho tatuagens sobre algumas e... o que eu sou hoje, algumas partes minhas que eu mais gosto são construídas por essas mulheres na minha vida. As mulheres na minha vida são muito importantes. As mulheres que passaram pela minha vida definiram muito onde eu tô hoje. Você falou em um dos episódios sobre o que sua mãe achava. Acho que você estava bebendo durante o podcast. Fala sobre suas brigas com com pessoas que saíram da sua vida. Conta problemas, coisas que ocorreram em Juiz de Fora. Ainda te respeito em relação ao Oscar. Você não responde todas as minhas perguntas anteriores. Tenho dúvidas sobre sua sexualidade. Me esclarece, por favor? Não, porque eu tenho dúvida também. Vou insistir com a pergunta. Me desculpa, curiosidade bateu, mas aguardo segredo. Se um dia... Eu gosto de mulheres. É isso que eu tenho certeza. De resto, eu não sei ainda direito. Já transei com cara e tudo mais. Mas é engraçado porque Sabe esses caras que... É engraçado porque são em momentos muito específicos que eu tenho tesão por cara. Eu não tenho tesão por cara em todo momento. É estranho isso. Tipo assim... Sabe esses caras que falam assim, mulher pra mim não pode ter celulite, mulher pra mim tem que ser rosinha e tudo mais. Esses caras não gostam de mulher, sacou? E eu com mulher sou assim, mano, eu adoro todas, nossa, eu lambo inteira, eu faço um estrago. Não, ai meu Deus do céu, puta que pariu. Não é um caso meio MC Biel aqui, te quebro no meio e depois é uma piroquinha, não é isso, cara? Mas, tipo assim, eu adoro todos e tal, mas homem eu fico meio, se não tiver um tanquinho gostoso aqui, um pintinho bonito, eu não gosto. Então, tipo, eu não devo gostar de homem. Eu sou igual a esses caras, só que é o oposto. Sacou? Então, assim, já transei com um cara. A primeira vez que eu transei com um cara, eu tinha terminado com a minha ex. E aí eu fiquei sabendo que ela ia... Não, eu não vou contar isso aqui. Eu conto isso no meu stand-up. Você paga e vai ver essa porra. Se um dia for para São Paulo, podemos nos encontrar? Sim. Esperamos jogar boliche juntos um dia. Eu vou... Mano, vou arregaçar no boliche. Eu não jogo há muito tempo, mas boliche é igual bicicleta, não é? Não tem muito que... E eu acho que quanto mais tempo você vive, mais a sua pontaria melhora. Não é isso? Eu acho que a linha pra você ficar bom no boliche é meio que essa, assim. Você vai ficando velho, sua pontaria melhora, até que você vai ficar velho e não vai mais aguentar uma bola. Te adoro, Robert. Beijo de uma grande fã. Um beijo pra você, Pamela. É isso aí. Se você quiser mandar um e-mail aqui pra eu ler, você manda para odocesom@gmail.com. Agora eu vou cantar a música que eu fiz pra uma ex minha. Pra lembrar o cavalete. Ela é assim, ó. Ia ser engraçado se tivesse uma piada no final, mas não tem. Ela é só bonitinha. Vamos lá. Nada vai ser muito bom. Vamos sair como era antigamente. Depois dessa luz da noite entrar no nosso quarto, rasgar a nossa linha, rachar o cavalete. Deixa a mente vazia, em volta o futuro. Os prédios são mais altos, as casas mais ainda. Dá pra ver o mundo todo lá de cima. Em volta tem montanhas, mas dá pra sair. Me dê a mão, o pé e o cotovelo pra eu lamber. E matar. Vamos sair, mas programe você, porque se eu programar, vai dar tudo errado.
que é um outro certo. Turum, tum, dum, dum. Pegue este pedaço de bolo contraído que é bom e chama cupcake. Tum, tum, tum. Você chegou e me falou que o mundo tem a sua cor e eu quis te matar e você disse: pegue esta coca e aproveite este filme que você não inventou. Tudum, tum, dum, tum, tum. E te digo mais, gosto do seu nome sem PH. E agora até do meu conteúdo. Fim, acabou, chega. Muito obrigado, você ouviu o doce som da minha voz. Beijo, tchau, até o próximo episódio. Manda e-mail para o docesom@gmail.com. Eu amo vocês.